Então hoje, pessoal, a gente vai estar seguindo na nossa série de pregações, né? Falando essa carta de Pedro. E hoje, então, a mensagem de Pedro para a gente é: sejam obedientes. A gente vai ficar recebendo mensagens de Pedro, a gente vai acompanhar toda essa carta de Pedro, que escreveu para uma igreja que estava dispersa, para uma igreja que estava espalhada, que escreveu para uma igreja que estava sofrendo problemas de perseguição, problemas de adaptação à nova cidade, a uma nova cultura, a um novo governo, que é muito semelhante à realidade que a gente vive no dia de hoje, dispersos por conta da pandemia, por conta de tantas informações, às vezes acertadas, às vezes erradas, as preocupações do dia a dia, e um momento muito difícil da nossa sociedade, algo que essa geração nunca viveu. Então, é um momento que a gente também está disperso e que essas palavras podem servir para a gente, para Deus mostrar qual caminho a gente deve seguir. E hoje a gente vai estudar Pedro, 1 Pedro, do 13 ao 21. Peço que você me acompanhe, se você quer deixar sua Bíblia aberta nessa passagem, vai ser onde a gente vai se dedicar hoje, mas você pode acompanhar a leitura agora com a gente aqui. Vai dizer assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que o fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julgam imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Essa passagem de Pedro aqui, ele vai dando continuidade a toda uma série de argumentação dele, mas é mais uma vez um texto que vai falar para um momento difícil daquele povo, né? Para a gente lembrar um pouco e pensar e refletir sobre isso, Pedro escreve para uma igreja que estava sendo perseguida, que estava vivendo em outra cultura, que estava passando por um momento muito complicado. E se a gente for pensar nos dias de hoje, por conta da complicação desse tempo, por conta dessa pandemia, crise econômica, crise política, algumas pessoas têm uma perspectiva de pensar que as pessoas vão ficar piores do que elas eram, vão ficar mais terríveis, mais gananciosas, mais más, elas vão encontrar formas de se aproveitar do outro, elas vão encontrar formas de roubar nesse tempo. Então, existe essa perspectiva de que quando está tudo em crise, quando tudo está indo mal, as pessoas, em vez de aprenderem com o momento, elas podem se tornar piores do que elas já eram. E só para a gente ter uma ideia, que essa é uma realidade que se passa na cabeça de muitos, o filósofo Luiz Felipe Pondé, né, fez esse tweet: a exploração vai crescer no mundo pós-pandemia. Ninguém vai abraçar árvore, vai explorar ainda mais os outros, embora o marketing diga o contrário. Ele tem uma visão muito pessimista do que como as pessoas vão reagir nesse momento, como as pessoas vão viver, né, nesse mundo pós-pandemia. Em vez das pessoas melhorarem, as pessoas vão se tornar mais gananciosas, mais ambiciosas, vão pensar cada vez menos nos outros e vão pensar primeiro na gente, né? Vão pensar primeiro em como a gente vai sobreviver, como eu vou viver bem, e a gente vai começar a explorar mais o outro. Então, o mundo, quando passa por dificuldades, quando nós passamos por dificuldades, nós podemos ter essa tendência de pensar: não, primeiro eu vou me proteger, primeiro eu vou me salvar, sem se importar tanto com os outros. Mas é também nesse tempo de sofrimento que a gente está vivendo a realidade, por exemplo, do aumento do consumo de drogas, né? Sejam das drogas lícitas, as drogas para dormir, os antidepressivos, tudo isso, quanto as drogas ilícitas, né? Droga lícita também, o álcool, o aumento do consumo de álcool foi bastante, mas as drogas ilícitas também, para sobrevivermos a esse tempo. Pessoas estão sofrendo, estão procurando de alguma forma de, né, passar por esse sofrimento.
Mas também existe outro ponto que está acontecendo nos dias de hoje, que se você abrir qualquer jornal, semanalmente eu tenho visto essas notícias, e eu peguei a mais recente que eu vi, só para você ter uma ideia do que estão fazendo agora, durante a pandemia, durante todo esse sofrimento. Quadrilha presa em São Paulo por operar esquema de fraudes no auxílio emergencial. Então essa matéria é bem recente, para a gente ter uma ideia de que as pessoas, nesse tempo de pandemia, elas não estão seguindo o caminho certo. Na verdade, elas estão seguindo o caminho completamente errado, completamente equivocado. Elas estão se direcionando e apontando para outro lugar. Então, quando a gente vai pensar e ver isso, a gente vai ver que as pessoas poderiam estar vivendo bem, mas na verdade elas estão indo por um caminho mau, por um caminho terrível. E esse caminho é o caminho do roubo, é o caminho do se aproveitar, é o caminho de arrecadar um recurso que era para estar indo para uma pessoa que realmente está com fome, e as pessoas estão se aproveitando para criar fortuna, para roubar. Eu poderia colocar aqui, né, matérias falando sobre os políticos que, infelizmente, neste momento de pandemia, continuam nos roubando. Então, Pedro, ele sabe de tudo isso. E Pedro está escrevendo para uma igreja lá há muito tempo atrás, mas uma igreja também sofrida. E no momento do sofrimento, no momento desse em que tudo está nos apertando, muitas vezes a gente vai querer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil pode não ser o certo. A gente pode querer o caminho que vai nos dar um benefício agora, mas esse benefício vai ser através de algo ruim. Ou a gente pode estar voltando a hábitos que a gente tinha anteriormente, né, de uma vida correta, mas por conta desse momento a gente vai deixar de amar o próximo, a gente vai deixar de ter empatia, a gente vai deixar de perdoar. Então, Pedro escreve para uma igreja que vivia uma realidade muito parecida com a nossa. Exatamente por saber que nós, como seres humanos, temos a tendência ao mal, Pedro vai reforçar para aquela igreja: sejam obedientes, mesmo durante toda essa confusão, mesmo durante todos os problemas que vocês vivem. Sejam obedientes. Essa é a mensagem de Pedro. Só para a gente ter, mais uma vez, um panorama geral de como a gente trata e como a gente funciona nessa carta, Pedro está escrevendo para uma igreja dispersa, que se espalhou. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, que é a região hoje que a gente pode pensar da Turquia, vamos colocar assim. E Pedro escreve para essas igrejas que tinham sido perseguidas, que estavam fugindo, que haviam perdido sua casa, perdido seu trabalho, perdido o relacionamento com sua família, e por conta disso Pedro tinha que animá-los, porque eles estavam sofrendo, né? Imagine, chegar na cidade nova, sendo perseguido pela igreja, né, da época, no caso pelos judeus, sendo perseguido já por alguma perseguição do Estado sendo permitida, acontecendo. A sociedade, ninguém gostava dos cristãos. Os cristãos, como eu já falei aqui, eles eram vistos como incesto, que cometiam incesto, irmão casava com irmã, por conta do termo que a gente usa, né? Ele falou irmão, irmã dentro da igreja, isso, quando as pessoas ouviam, achavam que eles cometiam incesto, achavam que as pessoas da igreja eram canibais, porque elas comiam o corpo de Cristo, né? E bebiam sangue na Santa Ceia, e as pessoas viam aquilo, diziam que eles eram canibais, e ainda acusavam de ser contra a religião predominante, porque eles acreditavam em um único Deus, e isso não era permitido na época. Então os cristãos sofreram muito. Se você for um pouquinho na sua Bíblia e voltar, você vai ver em Atos existe a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. Você vai ver a morte de Tiago, o discípulo, que também é morto. Você vai ver a perseguição da igreja, e Atos deixando muito claro que a igreja teve que se espalhar, sair de Jerusalém, fugir. E é para essa igreja que Pedro está escrevendo. E Pedro vai escrever para essa igreja que, como poderia estar pensando em, a gente está sofrendo, a gente está com problema, está tudo dando errado, a gente teve que mudar da nossa casa, a gente teve que sair, o Estado está perseguindo a gente não está conseguindo se encaixar no emprego, tudo está indo mal, eu vou voltar a viver como eu vivia antes. Eu vou deixar de seguir a Cristo, eu vou deixar de viver como um cristão e eu vou viver como eu vivia anteriormente. Eu vou seguir pelo caminho mais fácil, eu não vou ter amor, eu não vou obedecer a Cristo. Então Pedro, ele sabia que isso se passava no coração das pessoas. Ele sabia que o nosso coração tem a tendência, muitas vezes, a quando pressionados, a falhar. Então Pedro, ele vai escrever essa carta e nessa parte específica ele vai chamar a igreja a viver de uma forma obediente a Deus. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer: sejam obedientes estando preparados.
E ele vai deixar muito claro lá no versículo que a gente leu, no 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios. Isso está lá no versículo 13, já no começo desse novo argumento que Pedro vai trazer. Pedro, nos versículos anteriores, quando a gente lê, e se você quiser ver essa pregação, só é você procurar aí no nosso YouTube, no nosso Facebook. Na pregação anterior, a gente viu os versículos que antecedem essa passagem que a gente está lendo, e Pedro vai falar da salvação em Cristo. Que nós fomos salvos pelo amor de Deus, nós fomos salvos pelo sacrifício de Deus, e nós fomos salvos pelo amor maravilhoso dele, que viveu uma vida em nosso lugar. Ele está dizendo assim: olha, já que Jesus lhe salvou, já que Deus lhe amou de uma forma tão maravilhosa, já que você viu tudo isso, mesmo durante o sofrimento, entenda, portanto, sejam obedientes, né? Sejam santos, sejam preparados. E eu gosto muito dessa passagem que Pedro ele vai deixar algo que às vezes a gente esquece, que estejam com a mente preparada, estejam com o corpo de vocês preparado, estejam prontos a agir, estejam prontos a tomar uma atitude. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, a mente de vocês tem que estar pronta, vocês têm que entender que vocês estão no momento de sofrimento, de angústia, onde vai faltar alimento por alguns dias, onde vai faltar um emprego, onde você vai ser pressionado pelo Estado, você vai ser pressionado pelos seus amigos a seguir um caminho errado. Estejam com sua mente preparada para cada brecha que você vai ter para você escolher o caminho errado, cada brecha que você vai ter para voltar a um hábito ruim, né? Então Pedro ele vai dizer, prepare a sua mente. Eu gosto muito quando o John Piper vai falar sobre a luta que a gente tem que ter contra o pecado, contra aquilo que há de ruim em nós. Ele vai dizer que a nossa mente tem que ser como que a gente estivesse em guerra a todo instante. E quem está em guerra está atento a tudo ao seu redor. Se quebrou um galho do seu lado, você já olha. Se passou um assobio um pouco mais distante, você já fica atento. Pedro está dizendo isso, olha, vocês vão ver um momento muito difícil na vida de vocês. E vocês podem querer voltar a beber, né, para esquecer os problemas. Vocês podem voltar a querer não pensar o amor ao próximo, ficar focado só na sua vida, só no seu interesse. Então fique atento para você não dar brecha para isso. Para você não dar brecha por conta do seu sofrimento, você achar que todo mundo é mal, que todo mundo está errado, você achar que por conta da sua realidade o mundo tem que se adequar a ela. Então, Pedro ele vai dizer, preparem a sua mente. Mas não apenas isso, Pedro vai dizer, estejam prontos a agir, estejam prontos a tomar atitudes corretas. Isso é como se naquela época, se você lembrar dos tempos, dos filmes que você já viu sobre os tempos de Jesus, né? Daquele tempo na Palestina, ou até nos dias de hoje, os árabes ainda usam, né? Aquelas roupas longas, né? Que vai até o chão. E quando ele diz isso, estejam preparados, era como se levantasse aquela roupa mais longa, amarrasse na cintura, para que você tivesse a opção de correr. Isso também era utilizado quando você ia ter um trabalho mais árduo, né? Se você ia fazer algum trabalho, você não usava uma roupa que vai até o seu pé, você subia ela. E ele está dizendo isso, ó, estejam prontos a tomar atitudes corretas, estejam prontos a se direcionar para algo. Eu gosto muito, se você está acompanhando aí com sua Bíblia aberta, tanto a física quanto a online, né? Se você vê no versículo, ele vai falar também, estejam prontos nessa esperança. Ele vai falar sobre esperança e eu acho muito interessante quando a Bíblia vai nos apontar, coloquem a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro ele vai deixar muito claro que a gente tem que ser obediente, estando pronto, com a mente pronta, prontos a agir, focados na esperança. E eu gosto dessa relação que sempre vai ter da mente com a ação e com a palavra esperança. Porque quando a gente pensa na realidade de hoje, do nosso mundo, a gente fala de esperança, a esperança está muito mais relacionada com algo da sua mente, de você ter pensamentos positivos sobre o futuro, de você, eu tenho esperança que o dia vai melhorar, eu tenho esperança que essa pandemia vai melhorar, eu tenho esperança de dias melhores, e aquilo fica muito no contexto da mente, de uma expectativa, mas a Bíblia ela vai falar que a esperança ela não é necessariamente é uma certeza, que não é certeza, mas é algo que você tem tanta convicção que vai acontecer, você tem uma esperança tão viva que você se move para aquilo, que você age. Então, quando a Bíblia vai falar da esperança bíblica, né, neotestamentária, do Novo Testamento, é algo que nos leva a agir, algo que nos leva a nos posicionar de uma maneira diferente.
eu vou continuar sendo obediente, eu vou continuar sendo fiel, amando ao próximo, ajudando ao outro, eu vou lutar contra meus anseios de ser egoísta, de ser ambicioso, de querer me aproveitar desse momento, eu vou lutar contra o desejo que eu tenho de beber para esquecer meus problemas, de me viciar em séries na TV para não ver a realidade que eu estou passando, eu vou lutar para manter meu casamento bem, porque eu tenho esperança em Deus, porque eu tenho esperança em Cristo. É isso que tem que nos mover a agir. E eu gosto muito da definição que o Wayne Grudem, estudando essa passagem de Pedro, ele vai dizer, embora esperança, no Novo Testamento, não implique o sentido de certeza, né, naquela certeza absoluta, a palavra transmite um sentido de expectativa confiante, forte o bastante para fundamentar os atos de alguém. É exatamente isso que ele vai falar, olha, você tem certeza que Jesus lhe ama, você tem certeza de que ele fez por você, você tem certeza que ele vai dar a vitória para a gente, que ele vai levar para a gente para um lugar melhor, vai levar a gente para o céu, que ele lhe ama de uma forma tão profunda. Então, acreditando nisso, mova-se nessa direção, né? É nessa esperança que a gente tem que viver. Pedro é uma carta extremamente de estímulo, é uma carta extremamente de ânimo, dizendo assim, gente, se animem, sejam firmes, e a firmeza deles sempre, a toda pregação aqui, eu vou voltar para esse ponto, porque Pedro, todo momento ele fala por conta daquilo que Jesus fez, por conta de Cristo, ele é o centro da nossa fé, ele é o centro da nossa esperança, foi o que ele realizou em sua vida, né? O fato dele ter vivido de uma maneira perfeita, dele ter morrido em nosso lugar, mesmo a gente sendo falho, pecador, escolhendo os caminhos mais fáceis, mais errados, é por nós que Jesus morreu. E esse amor transbordante que tem que nos levar a uma ação. Então, Pedro, sabendo disso, ele vai dizer: estejam prontos, sendo obedientes, com a mente de vocês. Mas Pedro, ele vai começar também um novo argumento. E dentro desse argumento do porquê nós devemos, como nós devemos ser obedientes, ou porquê nós deveríamos ser obedientes, ele vai dizer: sejam obedientes como filhos. Né? E ele vai trazer agora essa imagem que é muito comum, acho que a todo mundo, que é a relação de filho. E ele vai dizer, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então Pedro, ele agora vai começar uma nova série de argumentos, ele vai chegar para a gente e vai dizer, olha, vocês têm que ser obedientes, porque vocês são filhos de Deus. E como filhos de Deus, vocês têm que mudar a maneira de agir de vocês. E Pedro sabia que aquela igreja para que ele estava escrevendo era uma igreja que há pouco tempo não acreditava que Cristo era o Salvador. E por muitas vezes não vivia de uma maneira a condizer com essa fé. Era uma igreja que provavelmente tinham pessoas que tinham problema com bebida, com sexualidade, com ganância, com fofoca. Era uma igreja que tinha uma série de defeitos, uma série de problemas, pessoas complicadas. E Pedro está dizendo assim, olha, vocês são filhos de Deus agora. Vocês agora estão no relacionamento com Deus. E por conta disso, não se permitam amoldar, né? Não se permitam ser guiados por aquilo que vocês faziam antes de conhecer a Cristo. E quando a gente está vendo esse momento de pandemia, as pessoas ao nosso lado, elas estão seguindo aquilo que elas acham que é melhor e muitas vezes é algo terrível, né? Como a gente mostrou, as pessoas estão mais gananciosas, estão mais ambiciosas, as pessoas estão procurando um jeito de lucrar mais nesse tempo. Quantas lojas estão vendendo máscara, que é uma essencial para alguns? Sei lá, antes custava R$ 40, eu acho que eu vi uma reportagem, agora está custando 400. Poxa vida, será que esse é o momento de você lucrar? Será que é esse o momento de você ter tanta essa ganância? E a gente vive nesse momento em que as pessoas estão vivendo com o seu ímpeto a cometer erros. E nós, como cristãos, vivemos nesse meio e somos pressionados a isso também. Pressionados a seguir o caminho mais fácil, pressionados a pensar só na gente, pressionados a voltar a viver uma vida errada. Então Pedro está dizendo, olha, tomem cuidado, igreja. Vocês são filhos de Deus agora. Vocês se relacionam com Deus e por conta disso, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês viviam antes. Muitas pessoas, quando tinham problemas, se voltavam para a bebida, se voltavam para séries, se voltavam para pornografia, se voltavam para tantos problemas, para se afastar do mundo, se isolavam fazendo tantas coisas erradas.
E ele está dizendo, olha, cuidado com esse costume que você tinha. Cuidado se você era um mentiroso, porque você sabia que a mentira facilitava seu caminho. Cuidado, porque é nesse momento da dificuldade que você vai achar que esse é o caminho a seguir. Então Pedro está deixando muito claro, vocês agora são filhos de Deus. Vocês não podem voltar a agir como vocês viviam antes. Tem que viver uma vida diferente. Mas ele não para por aí, ele continua falando, ele vai dizer, vocês viviam em ignorância, mas ele vai dizer, vocês, como filhos de Deus, ele vai mostrar quem é o Deus a quem a gente serve. E ele vai dizer, sendo santos. Vocês são filhos de um Deus que é santo, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro agora ele vai direcionar, ele vai apontar, ele vai mostrar para a gente algo que já está escrito no Antigo Testamento. Lá no começo da Bíblia, quando Deus começa a se relacionar com o povo, ele vai dizer, olha, vocês vão ser um povo diferente, vocês vão ser um povo santo. E quando a gente fala em santo hoje, a gente tem que entender a realidade bíblica. A santidade de Deus é que Deus ele não pode conviver com o pecado. Ele não pode conviver com pessoas que fazem coisas ruins, com pessoas que seguem por caminhos errados. Deus ele vive afastado disso, ele é perfeito demais para conviver com o pecado. Então ele é separado do pecado, ele é santo. E quando ele diz, olha, se eu sou pai de vocês e sou santo, vocês como meus filhos têm que ser santos também. Então por isso que ele vai dizer, vocês têm que viver longe do pecado, vocês têm que se afastar desse estilo de vida. Vocês têm que ser santos. E Israel no Antigo Testamento, ele era santo para abençoar os outros, para que os outros povos pudessem olhar para ele e dizer, olha, eles são diferentes. Olha, eles se relacionam com um Deus diferente. E aquilo era algo distintivo na cultura de Israel. Mas isso também tem que ser distintivo hoje. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer, poxa, que coisa legal, mesmo durante toda essa dificuldade, mesmo durante todos esses problemas, aquelas pessoas que acreditam em Deus, eles continuam amando o próximo, eles continuam sendo verdadeiros no que falam, eles continuam pensando e lutando para não ficar bêbados, para esquecer os problemas, eles continuam vivendo uma vida de amor, uma vida de compaixão. As pessoas têm que olhar para a gente ver isso, porque essa vivência vai mostrar aquilo em quem nós acreditamos. Essa separação, essa santidade do Novo Testamento não é uma santidade de, olha, se afaste do mundo, se isole do mundo. Não, é seja diferente do mundo para mostrar ao mundo o caminho certo que deve se seguir. Então Pedro ele vai nos estimular a isso. Olhe para Deus, que é um Deus perfeito, que é um Deus santo, e tente viver dessa mesma maneira. Ele sabe que a gente não consegue sozinho, ele sabe que a gente precisa de Deus, de Cristo Jesus em nossa vida, porque sem ele a gente não consegue viver nada, a gente não consegue realizar nada. E é por isso que ele vai continuar argumentando, tendo temor ao Pai de vocês. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Eu gosto disso aqui porque Pedro ele vai deixar muito claro que não é porque a gente está vivendo nesse tempo de dificuldade, não é porque a gente está vivendo num momento difícil que a gente vai esquecer que a gente tem um pai a que a gente deve respeito, que a gente tem um pai a que a gente deve obediência. E a palavra temor na Bíblia é aquela relação que muito filho tem com o pai, e só no fato de o pai olhar para você de uma maneira diferente, ou sua mãe olhar para você de uma maneira diferente, você já sabia tudo o que ele estava falando. E você já sabia que você tinha feito alguma coisa errada, que você tinha que parar. Só pelo fato da presença dos seus pais estarem no lugar, você tem aquele respeito. E você sabe, poxa, se meu pai está dizendo é melhor eu parar. E Pedro vai colocar esse temor, porque ele sabe dessa relação. Olha, Deus me ama, mas ele ainda é seu pai, ele ainda tem autoridade sobre você. Ele ainda vai lhe disciplinar se for preciso. Ele ainda vai pesar a mão sobre você se for preciso, porque ele lhe ama. Então Pedro ele vai dizer assim, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que ter temor e respeito a Deus. Deus ele tem toda a autoridade na nossa vida, sim, para nos punir algumas vezes, por conta dos caminhos errados que a gente toma, por conta das decisões equivocadas que a gente escolhe. E nesse tempo de dificuldade, a gente não está isento disso. Deus continua olhando para a gente, ele continua pedindo para a gente, para que a gente viva de uma maneira correta, e que a gente tenha temor, que a gente tenha respeito por essa autoridade que ele tem sobre nós. De olhar para ele e saber, poxa, eu não devia estar nesse caminho. Eu não devia estar seguindo por aqui. E Pedro, então, ele vai começar um novo argumento que eu acho maravilhoso,
né? E como eu falei, ele vai ficar voltando sempre a esse ponto. Ele vai chegar respondendo essa pergunta: por que nós devemos obediência? Por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo seguir a Ele? E ele vai deixar muito claro: por causa de Cristo. E aqui é onde está a grande maravilha do Evangelho. Que a nossa obediência não é porque a gente quer ganhar amor, a nossa obediência não é porque a gente quer parecer mais bonito perante Deus, a nossa obediência não é porque a gente está marcando ponto para depois trocar por uma vaga no céu. Não. Pedro ele vai direcionar a nossa obediência a um relacionamento de amor, a um relacionamento de gratidão. Eu não me relaciono com Deus para merecer algo, porque eu não mereço nada. Eu só mereço a ira de Deus. E Pedro, então, ele vai começar o argumento: por conta de Cristo, vocês têm que ser obedientes. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver. E aqui eu acho maravilhoso, porque ele está dizendo assim: olha, gente, vocês têm que obedecer, porque vocês sabem que vocês não foram salvos por algo simples. Vocês não foram salvos por algo que perece, como ouro ou prata, que durante o tempo podem sim se corroer, podem sim vir a se destruir. Vocês foram salvos por algo extremamente mais precioso, que é o sangue de Cristo. Deus deu o próprio Filho dele. A coisa mais preciosa que um pai, que é um filho. Como é terrível quando a gente vê um filho sofrendo. Como um pai que perde um filho tem uma dor que a única coisa que eu conseguia ver com pessoas que perderam os filhos era que não conseguiam descrever a sensação terrível. E Deus fez isso por nós. Não para salvar pessoas que amavam a Ele, não para salvar pessoas que gostavam de Deus, mas por pessoas que erravam, por pessoas que se recusavam a amá-lo, por pessoas que recusavam o seu amor. Deus manda o próprio Filho morrer em nosso lugar, viver uma vida perfeita em nosso lugar, para que nós possamos ter vida e que a gente não viva com medo, que a gente não viva com nesse relacionamento de opressão com Deus, mas um relacionamento de amor. Então Pedro está chamando aquela igreja a olhar e dizer: igreja, eu sei que está sofrendo, eu sei que está difícil, mas obedeçam a Deus, vivam de maneira correta, porque a coisa mais preciosa que Deus tinha, Ele deu por vocês. Não foi algo perecível, não foi algo simples, foi por um alto preço que vocês têm uma nova vida, que vocês têm esperança. Vocês foram redimidos. E essa palavra de redenção na Bíblia é algo muito significativo, que é exatamente da compra de um escravo. É quando você que estava preso nos seus erros, nos seus pecados, na sua escravidão, porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu não vivo na igreja porque senão eu vou viver seguindo determinadas regras. Mas eu queria dizer para você que a capacidade de dizer não é exatamente a liberdade. Se você não consegue dizer não à bebida, você está preso a ela, você é escravo dela. Se você não consegue dizer não à mentira, você é escravo dela. Se você não consegue dizer não à fama, ao egoísmo, se você não consegue dizer não aos seus desejos, você é escravo dele. E a Bíblia vai dizer exatamente isso. Jesus comprou a gente disso. Jesus ele tirou a gente desse estado de escravidão das coisas, escravidão do dinheiro, escravidão da ganância, nos tirou disso e nos comprou por um alto preço. É por conta disso que a gente deve obedecer, por essa demonstração maravilhosa de amor, de comprometimento. Eu não me relaciono com Deus porque eu quero ganhar o amor dele. Eu me relaciono com Deus de obediência porque ele me amou primeiro. É uma gratidão que me move. É um sentimento de amor que me impulsiona. Não é medo. Não é um relacionamento de Deus, ele me viu pecando e ele vai me punir. Não, a Deus, ele me amou mesmo sendo pecador. E é por conta disso que eu vou lutar para retribuir esse amor de alguma forma. Então Pedro ele vai mostrar para a gente, mais pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes tempos, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Pedro, mais uma vez, ele vai mostrar a figura do Antigo Testamento, de que Jesus ele é o cordeiro do Antigo Testamento. Ele é aquele cordeiro em que as pessoas olhavam e punham as mãos colocando o seu pecado e que tinham que matar, sacrificar. E com o sangue daquele cordeiro limpar sua casa, limpar a eles mesmos, aspergir sobre os locais para ter a purificação. Ele está dizendo que Jesus fez isso por nós. E eu gosto porque ele vai deixar muito claro, porque se a gente for pensar na realidade de Pedro, Pedro está escrevendo para judeus
e não judeus. E ele está dizendo, foi em favor de vocês que Cristo veio. Foi em favor de vocês que ele morreu. Então, Pedro ele está deixando muito claro que a nossa obediência, que a nossa vivência para Deus, nesse momento de dificuldade, nesse momento em que a gente está sendo pressionado a tomar decisões fáceis, a voltar às nossas escravidões do egoísmo, da ganância, do dinheiro, perdidos em séries, perdidos em bebidas. Ele está dizendo, sejam obedientes porque Deus ama vocês. Ele sacrificou no lugar de vocês. E ele mostra para isso. Eu gosto muito do que Tim Keller fala, ele diz assim, falando dessa relação da salvação e da nossa relação de obediência com Deus. Ele vai dizer, contar uma história, né, fazer essa analogia. Ele vai dizer assim, olha, se você chega na sua casa e você percebe que você está com a dívida, sei lá, de R$20, e você está lá com aquele negócio, dívida de R$20 com a padaria. E um amigo seu entra na sua casa, olha lá, vê aquele papelzinho escrito lá, dívida de R$20 com a padaria. Essa pessoa chega, coloca lá os R$20. Você volta para casa, vai olhar aquilo, poxa, que amigo bom, né? Pagou uma dívida minha de R$20. Você vai agradecer aquele amigo com o quê, né? Você vai mandar no WhatsApp um rostinho feliz, muito obrigado. Você vai fazer uma ligação, pô, cara, valeu, você pagou aqueles R$20. Mas imagina o seguinte, se você tem lá na sua casa um papel judicial dizendo assim, olha, você tem uma dívida tão grande que vão tomar de você sua casa, seu carro, que você vai preso. E você vai passar o resto da sua vida preso. E está lá esse papel lá da justiça pendurado na sua mesa, você deixa ali porque você está preocupado com aquilo, você sabe que aquilo vai custar toda a sua vida, vai levar você, vai levar sua casa, seu carro, sua família, vai todo mundo preso. E está lá aquele papel. E um dia entra uma pessoa que você não amava, que você não gostava, que você não se relacionava com ela. Essa pessoa entra, olha aquela dívida e paga toda aquela dívida no seu lugar. A resposta é, o que é que você faria por essa pessoa? Qual seria a sua atitude de gratidão? Aí o Tim Keller fala, a única coisa que você pode dizer é que você daria a sua vida para ele. Que você retribuiria cada minuto da sua vida para agradecer essa benevolência de alguém que pagou tudo por você. E é exatamente isso que Pedro está dizendo para aquela igreja. Vocês mereciam a morte. Vocês mereciam a escravidão dos seus desejos. Vocês mereciam viver afastados de Deus por toda a eternidade porque vocês não amavam Ele, porque vocês não gostavam dEle, porque vocês se recusavam a viver com Ele. E Ele mesmo assim morreu no lugar de vocês. Ele mesmo assim viveu uma vida perfeita, sofrendo nesse mundo, sendo rejeitado, sendo traído, sendo espancado. Ele fez tudo isso porque Ele ama vocês, Ele pagou essa dívida sua, e que você cometeu, Ele pagou no seu lugar, para lhe dar vida, para lhe dar esperança, para lhe dar e dizer que, olha, mesmo se você morrer, você vai para um lugar muito melhor, para dizer para você que, olha, durante a dificuldade eu vou estar do seu lado, durante o seu choro eu vou estar ali lhe consolando. E a resposta que Pedro está dizendo, igreja, a única coisa que a gente pode fazer em resposta a tudo isso é amar a Ele, é obedecer a Ele, é seguir a sua palavra, é procurar na Bíblia, Senhor, como eu devo viver, e ver lá que eu devo ser sóbrio, que eu devo me controlar, que eu devo lutar contra as minhas paixões, que eu devo lutar contra os meus erros. Não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu amo a Ele, porque eu quero retribuir esse amor, esse carinho. É isso que Pedro está dizendo para aquela igreja. Igreja, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas entendam, Deus lhe ama. Isso Ele nos dá de graça. Muitas vezes as pessoas acham que precisa pagar algum preço para se tornar cristão, dar dinheiro, fazer alguma coisa. Na verdade, não. A única coisa que a gente precisa é entregar nossa vida a Cristo. Entregar nossa vida ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Eu realmente estou mal, eu realmente estou seguindo por um caminho que não deveria, entregar nossa vida a Ele. E nesse momento de dificuldade, a gente tem que estar atento a isso. Será que as escolhas que a gente está fazendo são as escolhas melhores? Será que o caminho que a gente está seguindo são os melhores caminhos? Será que a gente está realmente ainda vivendo o amor ao próximo, o amor a Deus? Ou será que a gente já deixou, por conta das situações ao nosso redor, nos corrompermos, voltar a velhos hábitos, voltar a caminhos que a gente seguia? Será que a gente está fugindo do sofrimento e entrando em vícios, entrando em atividades que nos tiram da realidade, que não nos deixam sóbrios, como a Bíblia fala?
A sobriedade bíblica, ela vai falar tanto da bebida alcoólica, mas como de qualquer coisa que nos tire da sobriedade, que nos tire do bom senso, que nos tire do controle, sejam remédios, sejam drogas. Então a Bíblia está nos chamando para isso. Então, para a gente pensar e refletir, eu queria aplicar de alguma forma. Em primeiro lugar, fique atento para as suas escolhas. Fique atento para as escolhas que vão surgir na sua frente. Muitas pessoas vão querer lhe direcionar para o caminho mais fácil, para o caminho onde você vai dizer assim, eu vou olhar só para mim, eu não vou olhar mais para o próximo, eu vou olhar só para mim, eu não vou olhar mais para Deus, eu vou fazer com minhas próprias forças, eu vou mudar meu destino. Cuidado com as escolhas que a gente está tomando. Cuidado com as fugas, com suas fugas dos problemas. Para onde a gente está fugindo por conta das dificuldades? Será que a gente está recorrendo aos nossos vícios? Será que a gente está recorrendo às coisas que a gente fazia anteriormente? Tome cuidado com a nossa fuga da realidade, para onde a gente está fugindo. A gente pode estar se afastando cada vez mais de Deus. E primeiro, e também queria aplicar isso, siga firme no caminho certo, por amor a Cristo. Seja obediente, não porque você tem medo de Deus. Seja obediente, não porque você está com medo de ser punido, você está com medo daquele pai que vai lhe castigar, porque o que a Bíblia vai falar é seja obediente por amor a tudo que Cristo fez, a tudo que Ele realizou. Olha para aquela cruz vazia e lembra que Ele morreu no seu lugar. E a única coisa que a gente pode devolver a Ele é a obediência. É ler a Bíblia procurando saber, Senhor, qual caminho eu devo seguir? Como eu devo viver? O Senhor fez tanto por mim, deixa eu retribuir dessa forma. Vamos devolver Ele sendo obediente. Vamos devolver a Deus esse amor que Ele deu para a gente, seguindo a Ele, nos tornando cada vez semelhante a Cristo. Era isso que eu queria falar. Era isso que Pedro falou para a igreja dele, lá que estava dispersa. Sejam firmes, sejam obedientes, por amor a Cristo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou, pelo alto preço que Ele pagou por você. Então agora eu gostaria de orar com você e após a oração a gente vai dar a bênção. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fez tudo por nós. Pai, nos ajuda, porque hoje a gente vive um momento muito difícil na nossa sociedade. A nossa geração passa por uma crise que a gente nunca viveu e juntou tantos problemas de uma única vez. Problema sanitário, um problema de saúde, junto com um problema econômico, junto com problemas políticos. Isso faz com que a gente queira escolher, Pai, caminhos mais fáceis, faz com que a gente queira se tornar cada vez mais egoísta, mais ambicioso. Pessoas, Pai, já estão ao nosso redor cometendo delitos, fugindo, Pai, bebendo mais, se utilizando de drogas para esquecer desse mundo. Senhor, tudo isso ao nosso redor muitas vezes faz com que nosso coração queira se inclinar a voltar a isso, a fugir para aquele caminho que a gente sabe que é errado, mas que dá certo. Pai, nos ajuda a olhar para Ti. Nos ajuda a lembrar o nosso coração, deixar nossa mente preparada, nosso corpo preparado, Pai, para seguir a Ti. Nos ajuda, Pai, a que a nossa mente esteja focada na esperança que Cristo conseguiu por nós, no sangue que Ele derramou. Pai, nos ajuda a lembrar como o Senhor nos ama, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor fez tudo para nos salvar, como o Senhor entregou a coisa mais preciosa para nos dar vida. E nos ajuda, Pai, olhando para isso, tendo isso em nossa mente, mover nossa vida, as nossas ações em amor a Ti, vivendo a vida obediente, vivendo a vida santa, separada do pecado. É isso que nós te pedimos agora, Senhor. Nos ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Nos ajuda, porque sozinho a gente não é capaz. E é por isso que a gente precisa de Ti. É por isso que a gente precisa lembrar sempre que é o Senhor que vai mudar nosso coração, é o Senhor que vai transformar a nossa vida. Quando a gente se lembrar de Ti, quando a gente se encher de Ti, quando a gente buscar ao Senhor, quando nós nos relacionarmos contigo, o Senhor vai mudando cada vez mais a gente, o Senhor vai dando cada vez mais liberdade para a gente viver a vida que o Senhor quer. Nos ajuda, Pai, a entregar a nossa vida aqui. Qualquer pessoa aqui, Pai, se ela não te conhecia ou se ela já te conhecia, que ela possa receber a Tua graça, que ela possa se encher da Tua graça, Pai. É isso que eu te peço agora. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina. Amém. E abençoa a Tua igreja.
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje, para todo sempre, sobre a tua igreja. Amém.